Olá! Para você que acabou de aderir ao plano de previdência da Valia, parabéns! Essa foi uma ótima decisão para o seu futuro. Uma escolha que você precisa fazer até o último dia útil do mês seguinte ao da sua inscrição é o regime de tributação. O regime que você escolher irá determinar quanto você pagará de imposto de renda na aposentadoria ou quando você se desligar do plano. Caso já esteja inscrito no plano da Valia, confira neste vídeo como funciona cada regime de tributação. Bem, existem dois regimes de tributação, o regime progressivo e o regime regressivo. No regime progressivo, a tributação levará em conta o valor do benefício de aposentadoria que será recebido e seguirá as mesmas alíquotas já aplicadas ao seu salário atual, de acordo com a tabela vigente. Atualmente, os percentuais variam de 0 para os isentos a 27,5%, dependendo do valor recebido. Ou seja, quanto maior o valor do benefício a ser recebido no futuro, maior será o imposto. E a base de cálculo do imposto retido na fonte pode ser reduzida, com deduções referentes a dependentes, a contribuição para a valia, entre outros. Além disso, a base de cálculo do imposto de renda na declaração anual pode ser reduzida também, informando gastos com saúde, educação, dependentes e por aí vai. Já no regime regressivo, a alíquota do imposto de renda é definida pelo tempo de acumulação de cada contribuição no plano. Veja a tabela. Quanto mais antiga a contribuição, menor é a alíquota. Ou seja, quanto mais tempo você fica contribuindo para o plano, menos imposto você paga. Mas atenção! Nesse regime, a tributação é exclusiva na fonte e não é possível fazer nenhuma das deduções permitidas no regime progressivo. E para apurar a alíquota nesse regime, existem dois métodos, o PEPS e o PMP. Vamos ver como funciona o método PEPS, que significa o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ele é adotado quando os benefícios são pagos mensalmente por prazo determinado, pela aplicação de percentual sobre o saldo de conta ou no caso de opção pelo resgate. Funciona assim. Cada contribuição que você faz entra no plano com idade zero. Com o passar do tempo, elas vão envelhecendo no plano e se movendo para alíquotas menores. Quando receber um benefício, ele será sempre pago utilizando as moedas mais antigas. Para ilustrar, se você permanecer no plano tempo suficiente para suas contribuições envelhecerem e chegarem à alíquota mínima e tiver um benefício mensal de, por exemplo, 4 moedinhas, serão utilizadas as moedas mais antigas, que são as com a menor alíquota da tabela. E mesmo depois da concessão, as contribuições continuam envelhecendo e mudando de faixa. Agora, se você sair da empresa e resolver encerrar o plano, optando pelo resgate, a tributação será uma composição de alíquotas diferentes, levando em conta a faixa de tempo em que se encontrar cada uma das contribuições feitas. Supondo que isso ocorra no momento mostrado neste exemplo, sobre as contribuições mais jovens incide essa alíquota. Sobre as que estão na faixa logo abaixo, essa alíquota. E sobre as demais, essa outra alíquota aqui. Entendido o método PEPS, vamos agora conhecer o PMP, prazo médio ponderado. Ele é usado para definir a alíquota nos casos de benefícios recebidos na forma de renda mensal vitalícia, ou seja, todo mês até o final da vida. A alíquota será definida pelo cálculo de uma média ponderada, que leva em consideração o tempo e o valor de cada contribuição no plano. Essa média ponderada é que vai determinar o tempo de acumulação. Veja esse exemplo de apuração do PMP. Se você investir o mesmo valor mensal durante 21 anos, a média do PMP será de 10,5 anos, o que corresponde à menor alíquota da tabela regressiva, os 10%. Por esse exemplo, podemos concluir que, como a média é ponderada, 10 anos de contribuição no plano não correspondem a um PMP de 10 anos. Neste outro exemplo, veja que, como a média é ponderada, 12 anos de contribuição no plano não correspondem a um PMP de 12 anos, mas sim de 9, estando na faixa com alíquota de 15%. O tempo de acumulação continua contando durante a fase de recebimento do benefício.
Mas atenção, é muito comum algumas pessoas aumentarem o investimento na fase final da carreira. Se, por um lado, isso contribui para o aumento do saldo de conta, por outro, rejuvenesce a média de tempo das contribuições e reduz o PMP, aumentando assim a alíquota do imposto de renda. Portanto, a melhor escolha do regime de tributação entre o progressivo e o regressivo depende do seu objetivo e planejamento de futuro. Lembrando que a tabela progressiva leva em conta o valor do benefício futuro para apuração do imposto de renda, e na tabela regressiva, o que determina a alíquota é o tempo de permanência das contribuições no plano. Caso escolha a tabela progressiva, não precisa assinar nenhum documento, pois é uma tabela padrão. Mas, se preferir a tabela regressiva, é preciso que você preencha e assine um documento próprio e o entregue para a avalia até o último dia do mês seguinte ao mês em que você aderiu ao plano. Atenção! A escolha do regime de tributação é definitiva, ou seja, não pode ser alterada posteriormente. O seu regime de tributação ficará registrado juntamente com os seus dados cadastrais e poderá ser visualizado no portal do participante. Tudo entendido? Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato por meio dos nossos canais de atendimento. Combinado? E, para finalizar, que bom ter você na Avalia!